A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor esteja abençoando a sua vida. Você que está aqui presente nessa noite, cultuando o Senhor. E você que está em casa também, acompanhando aí pela live. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Vamos abrir as Escrituras, porque o Senhor vai falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Queria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias no texto de 1 Crônicas, capítulo 21, de 1 a 30. 1 Crônicas 21, de 1 a 30. Vai ser também projetado ali para quem quiser acompanhar, ali pela projeção. Amém? Vou repetir, 1 Crônicas 21, de 1 a 30. Amém? Os irmãos acompanhem. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requerer isso, ó meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. E o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Depois agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas, o que elas fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e a minha casa do meu pai, e não castigues o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo,
E esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu. Saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo teu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei o holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir para lá consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém? Queridos, esse texto mostra um Deus justo, um Deus de extrema justiça, mas também mostra um Deus misericordioso, que está pronto a perdoar aquele que se arrepender e clamar pelo seu nome. Davi pecou em confiar no número dos seus soldados. Quantas e quantas vezes o Senhor levou o povo de Israel à vitória contra os seus inimigos, com um número menor de soldados em relação aos seus inimigos. Mas o problema aqui estava em não confiar no Senhor. E esse é o título dessa mensagem essa noite. Confiança em Deus. Onde você tem colocado a sua confiança? A sua confiança está no Senhor, a sua confiança está no seu caso. Nós vemos aqui que o Senhor se irou pela arrogância de Davi. Quando nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar no nosso braço, nós passamos a ser arrogantes diante de Deus. É como se saíssemos debaixo da sua dependência. Por isso o Senhor se irou e resolveu punir a Israel pela atitude do seu rei Davi. Deus realmente é justo, queridos. Deus é justo e não dá a sua glória a ninguém. E Davi descobriu isso da pior maneira. Deus é justo e a sua punição para os pecados também é justa. Todos nós merecemos punição. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Nós merecemos punição pelos nossos pecados. Mas esse mesmo Deus também é misericordioso. A sua palavra fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ele tem os ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos. Ele está pronto a perdoar se nos arrependermos, assim como fez Davi. Deus se compadeceu tanto que enviou o seu Filho unigênito para que nós fôssemos livres da nossa dívida, do nosso pecado. Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos, para todos, para aqueles que servem e para aqueles que não servem. Essa pandemia de Covid-19, do coronavírus, com certeza ela também vai matar pela ação indireta, pelos reflexos socioeconômicos. Milhões de pessoas poderão ter também o seu sustento ameaçado. E esse cenário só por si
já é um cenário suficiente para que grande parte da população seja afetada. Isso eu estou falando aqui, Brasil, mas isso é no mundo inteiro. Nós estamos falando aqui a nível de Brasil, mas nós vemos que esses reflexos vão ser os mesmos no mundo inteiro. Queridos, eu acredito que tudo isso vai passar. Veremos muitas pessoas, depois de que isso acabe, com as suas necessidades básicas de sobrevivência afetadas, principalmente as pessoas mais humildes, principalmente os mais pobres. Vai ser uma época em que nós vamos ter que exercer um dom, um atributo que é esperado de nós, todos nós cristãos, de todos nós que declaramos sermos seguidores de Jesus Cristo, que é amar ao próximo. Nós devemos esquecer, queridos, durante esse tempo, barreiras políticas, barreiras sociais. Nós devemos ter misericórdia das pessoas. Devemos esquecer diferenças ideológicas e nos dedicar a amar o nosso semelhante. E quando eu falo amar, eu não estou me referindo a sentimento, a afeto, mas amar no contexto do bom samaritano. Exercer misericórdia, demonstrar amor em atitudes, em atos. As pessoas não precisam de pena, mas as pessoas precisam de misericórdia. Em João 5,14, Jesus encontra aquele ex-paralítico que ele havia curado no tanque de Betesda e diz para ele que ele estava curado, porém que não voltasse a pecar novamente, para que nada de pior lhe acontecesse. Isso mostra que somos culpados, que merecemos punição, mas esse mesmo Deus que é justo e que pode aplicar essa punição, e se ele aplicar, ele está sendo justo, ele também é misericordioso e se compadece do pecador, daquele que se volta para ele, daquele que se humilha, daquele que o busca, daquele que busca a sua face. Quando Maria Madalena foi acusada diante de Jesus por ser prostituta, ele não teve pena dela. Os seus delitos mereciam justamente aquilo que estava prescrito na lei, mas ele teve misericórdia e a perdoou. Não importava quais eram os seus delitos, não importava ali qual que era a severidade ali dos seus pecados, mas ali estava quem poderia pagar por eles e exercer misericórdia por aquela pessoa. Não importa, querido, o que você fez, não importa o que os outros fizeram, Jesus é maior que tudo isso. E enquanto nós ficamos, muitas pessoas ficam apregoando somente o juízo divino, né? Infelizmente, muitas pessoas apregoam apenas o juízo divino, a ira divina, mas não falam do amor de Deus, da sua misericórdia, que não deixa de ser uma realidade, a ira de Deus, a justiça de Deus. Nós, cristãos genuínos, verdadeiros, somos chamados a exercer misericórdia com as pessoas. Não fomos chamados para juízes, mas fomos chamados como propagadores de boas novas. Nós somos chamados para chegar para aquele que peca e dizer: olha, você merece o juízo de Deus, mas eu tenho boas novas. Esse mesmo Deus enviou o seu Filho Jesus para que pagasse pelos seus pecados, para que você fosse liberto. Esse mesmo Deus teve misericórdia de você. O amor falado e cantado é muito bonito, mas o amor demonstrado ele é irresistível. Ninguém resiste àquele amor demonstrado. Se você está vendo alguém padecer por uma necessidade, não espere a ação social da sua igreja, mas você mesmo faça alguma coisa. Compre alguma coisa, uma cesta básica, um medicamento, atender a necessidade, se compadeça, exerça a misericórdia.
Sempre vai ter gente enganando a boa fé das pessoas, mas infelizmente tem muito mais gente realmente desassistida e padecendo necessidades. E que nós não sejamos apanhados dessa forma, fechando os nossos olhos para essas pessoas. Seja misericordioso. Não olhe se a pessoa merece, pois você corre o risco de endurecer o coração. Quando Jesus cita o texto de Isaías em Mateus 9:13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, porque não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, está claro uma coisa, querido. A melhor forma de cultuar nunca foi nos templos. Nunca. Onde eram oferecidos os altares, os holocaustos ao Senhor, mas a melhor forma de cultuar, isso eu sempre repito, eu gosto sempre de falar isso, é na nossa vida cotidiana, é no nosso dia a dia, porque é onde nós temos a maioria da oportunidade de exercer misericórdia para as pessoas. Na igreja, todo mundo posa de santo, na igreja, todo mundo parece ser muito justo, na igreja, todo mundo quer pregar, na igreja, todo mundo quer cantar, na igreja, todo mundo quer salmodiar a Deus, mas o verdadeiro culto sempre será lá fora, na rua e dentro da sua casa. Olha como você se comporta com os outros, com as pessoas de fora. Olha como você se comporta com os da sua casa. Nós estamos aqui hoje num culto de família. Jesus nunca edificou uma casa de oração, mas seu ministério sempre foi ao ar livre, pregando para os necessitados, para os pecadores, para aqueles que estavam lá fora, vivendo uma vida em pecado. E agora, devido a essa realidade, nós estamos vivendo aí um período de confinamento. E muitos ficam temerosos pela igreja, pelo seu futuro, né? Alguns pensam, estão querendo acabar com a igreja. É claro que nós sentimos falta de congregar. É claro que nós sentimos falta do abraço do irmão, das irmãs. Mas e quando isso não for mais possível? Quando a igreja foi perseguida e eles não se podiam reunir publicamente, foi quando ela mais cresceu. Mas para você que pensa dessa forma, lembre-se do que o próprio Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Que igreja é essa, querido? É a igreja batista? Metodista? Assembleia? Ou qualquer outra denominação? Não. Ele está falando de uma igreja que foi comprada pelo sangue do Filho de Deus. Ele está falando de você e de mim, da igreja do Senhor. Esse é um tempo que Deus tem dado oportunidade para que nós restaurássemos o altar dentro das nossas casas. O altar dentro das nossas casas. Querido, tem um livro que eu li há pouco tempo, achei muito interessante, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Doméstico, de um pastor americano chamado Jerry Marcelino. Nesse livro ele dá uma lição sobre o dever do chefe de casa de liderar o culto doméstico ao Senhor. E no prefácio, um outro ministro, um outro pastor, James Alexander, que era um pastor presbiteriano, ele faz um relato. Ele observava a apostasia, o esfriamento dos lares nos Estados Unidos, na época das 13 colônias, chamadas de Nova Inglaterra, ainda colônia inglesa. Os colonos americanos, eles levavam a sério o culto doméstico. Eles estavam se deslocando para o interior da América, a terra prometida de milhares de protestantes ingleses que estavam fugindo da Inglaterra naquele período da pós-reforma. A semente lançada na América foi lançada por famílias puritanas que não abriam mão do seu culto doméstico.
Não abriam mão do Senhor no seu dia a dia, nos seus afazeres, nas coisas do dia a dia. E essas famílias lançaram fortes raízes para as futuras gerações, para transformarem aquela colônia em um país próspero e abençoado. Não sei se você se lembra de algum filme daqueles antigos do faroeste, né? Aquelas carroças com os colonos indo para o oeste, cada um ali era uma família, né? E o chefe de família, ele era responsável pelo culto da sua família. Não havia igrejas ainda estabelecidas, não havia cidades ainda estabelecidas. Ao final da sua participação no prefácio desse livro, ele então conclama os seus compatriotas a restaurarem o altar, o culto doméstico nos seus lares, a compartilhar a palavra de Deus, a louvar, a orar junto como família. James Alexander diz: é inevitável que o culto familiar, como uma forma de adoração espiritual, enfraqueça e desapareça em tempos quando o erro e o mundanismo invadem a igreja. Eu penso, meu querido, que não só o Brasil, mas em várias partes do mundo está acontecendo a mesma coisa. Não falamos de Deus nos nossos lares. Esperamos que outros falem para os nossos filhos, para a nossa esposa, o nosso cônjuge. Empurramos a responsabilidade que nos é dada para. Quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele chama para si a responsabilidade de cultuar esse Deus na sua casa, de mostrar o caminho aos seus filhos, à sua esposa, de ser um sacerdote da sua casa. Você sabe que Deus te deu autoridade para orar pelos seus filhos, para os abençoar, para orar pela sua esposa, para o seu marido abençoá-lo. E isso é um privilégio, isso não é um peso. Muitas pessoas pensam que isso é um peso, isso é um privilégio. Saia da sua posição de conforto, saia de frente da sua cadeira, em frente à TV, e dobre os joelhos na sua sala, no seu quarto, junto com a sua família, e você verá grandes coisas acontecerem na sua vida. Se 2 ou 3 reunirem o meu nome, ali estarei. É uma promessa do Senhor. O que você está esperando, querido? O que você está esperando? Eu penso que os lares, se os lares de cada cristão aqui forem um altar ao Senhor, mesmo que chegue um dia que as igrejas sejam impedidas de se reunirem fisicamente, elas estarão unidas em espírito. Amém. Todos querem uma oração do pastor, mas ninguém quer orar. É você mesmo. Porque acha que a sua oração talvez seja menos poderosa. Como o pastor é autoridade na igreja, muitas pessoas pensam que somente o pastor deve orar. Mas na sua casa, você é a maior autoridade. Amém. Dentro da sua casa, você é a maior autoridade. O Senhor entregou essa autoridade para você. E se você render essa autoridade aos pés do Senhor, na sua casa, você terá autoridade espiritual sobre os seus. Você orará e o Senhor atenderá. Amém. Se você se voltar o seu coração ao Senhor, buscar e humilhar, o Senhor vai te ouvir. Deus escolheu o povo porque Davi era a autoridade constituída pelo povo. A gente tem que entender isso. Assim como você é a autoridade constituída sobre a sua família. Estou falando aqui para os chefes de família. Para você mesmo que é chefe da sua casa. Você foi constituído como autoridade de Deus sobre a sua família. Então saiba que a sua atitude representa muito diante de Deus. Porque você representa toda a sua casa, toda a sua família. Qual tem sido a sua atitude nesses dias aí de coronavírus? Você tem restaurado o altar na sua casa? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem se dobrado
junto com a sua família, se humilhando e buscando do Senhor a sua misericórdia? Se você, como chefe da sua casa, se humilhar, se arrepender e buscar ao Senhor, Ele fará maravilhas na sua casa. Por isso, eu quero te conclamar, você que está em casa, aí, depois que acabar essa transmissão, essa mensagem, chame os seus, proclame um jejum doméstico, dobre os joelhos como família e clamem a misericórdia de Deus, assim como Davi fez. E você vai ver o Senhor agir na sua vida de forma poderosa. Amém, amém. Você é responsável, você tem autoridade pelos seus. Que você esteja orando, buscando ao Senhor, buscando as estratégias do Senhor, se consagrando dia após dia na sua casa. Eu queria que você fizesse uma pequena oração comigo nesse momento. Você fechasse seus olhos e repetisse essa pequena oração. Você que, principalmente você que é chefe da sua casa, da sua família. Senhor, me perdoe porque tenho deixado de ser autoridade espiritual na minha casa e tenho falhado em te cultuar e liderar a adoração doméstica em minha casa. Eu quero, como Josué, serviremos ao Senhor. Me perdoe, me capacite com o seu Santo Espírito na casa, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que tudo que você fez aqui tem importância no mundo espiritual. Se você realmente se posicionar como Josué, então o Senhor vai ouvir. Amém, amém. Então, durante essa semana, querido, restaure o altar na sua casa. Quando nós vemos Davi determinado a restaurar o altar ao Senhor no Monte Moriá, é o mesmo monte onde Abraão subiu para o sacrifício de Isaac. É o mesmo monte onde depois Jesus viria a ser crucificado. Então ele não aceitou uma propriedade como doação de Ornã para erguer ali um altar. Ainda que Ornã estivesse bem intencionado, ele não aceitou, porque ele não queria levantar um altar ao Senhor que não lhe custasse nada. Aqui fica uma lição para nós, nos dias atuais. Talvez o preço que você vai ter que pagar para erguer um altar ao Senhor, assim como Davi, lhe custe algo. Talvez lhe custe um tempo em frente à televisão todos os dias. Talvez lhe custe um tempo gasto com TV, com games ou com qualquer outra coisa. Nós não achamos tempo para as coisas de Deus. E eu tenho falado sempre nas minhas lições, os meus amados lá no seminário, que o tempo é a coisa mais preciosa que Deus tem nos dado nos dias atuais. Vale mais do que dinheiro. Verdade. E nós não temos a sabedoria de valorizar o tempo que Deus tem nos dado. Que não seja preciso um confinamento em casa como este, que muitos estão aí sofrendo com o coronavírus, né? Para Deus te falar o que você tem que fazer. Glória a Deus. Porque você já sabe o que você tem que fazer. Se a igreja entender, querido, essa mensagem e tomar uma posição, então os nossos cultos, a igreja aqui, física, vai ser apenas um complemento daquilo que já acontece nas nossas casas, nos nossos lares. Então nós vamos estar mais perto daquela realidade da igreja, lá do auge do início, né, da era cristã, da igreja chamada igreja primitiva, quando os nossos irmãos da igreja, lá em Atos, experimentaram uma comunhão verdadeira, que começava nos seus lares, nas suas casas, no dia a dia, e terminava numa reunião gostosa de louvor e adoração ao Senhor.
Que o Senhor esteja abençoando a sua vida poderosamente. Amém. E que você faça esse compromisso de ser um verdadeiro adorador, de ser um pastor, um sacerdote na sua casa. Porque o Senhor está te chamando para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida poderosamente e que você possa estar tomando uma posição com o Senhor, que você possa estar restaurando o altar de adoração na sua casa. E que quando você vier aqui do templo para louvar e adorar o Senhor, que isso seja apenas a continuação do altar da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor abençoe a sua vida nessa noite. Amém. Amém. Eu gostaria de os irmãos que estão nos acompanhando em casa, né, ainda está dispensando uma bênção para os irmãos, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém.